Vamos direto ao ponto. O cenário é Davos, na Suíça, em janeiro de 2026. Durante o Fórum Econômico Mundial, o clima está, para dizer o mínimo, tenso. Em uma única semana, a gente viu uma crise diplomática de altíssimo risco, o nascimento de uma nova instituição global e uma virada surpreendente na guerra da Ucrânia. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Para a gente entender como o clima em Davos ficou tão pesado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A crise toda começou com uma pressão bem agressiva do presidente Trump para comprar a Groenlândia da Dinamarca. E essa pressão culminou, olha só, nessa ameaça bem direta. Certo, vamos entender melhor essa história. Isso aqui não era uma simples negociação imobiliária, não. A coisa escalou e escalou rápido. Virou uma ameaça séria a um país aliado da OTAN, o que colocou em xeque a base da aliança militar. Olha, a campanha de pressão foi implacável. Essa é a palavra. Depois de meses de declarações, Trump simplesmente ameaçou impor tarifas pesadas a 8 aliados europeus. Pensa aí, Reino Unido, Alemanha, França, e ele deixou bem claro que era por causa da Groenlândia. Aí do nada, já em Davos, ele pisa no freio, desfaz tudo. Basicamente, ele aliviou uma crise que ele mesmo tinha criado. Mas afinal, por que isso foi tão perigoso? A resposta está aqui. Artigo 5 da OTAN. É o coração da aliança. A ideia é simples. Um ataque a um membro é um ataque a todos. Então, quando um país da OTAN ameaça usar a força contra outro, bom, isso abala toda a estrutura de segurança que a gente conhece desde o pós-guerra. Foi uma aposta altíssima que deixou todo mundo na Europa de cabelo em pé. Ok, com a confusão da Groenlândia de lado, pelo menos por um momento, Trump aproveitou o palco de Davos para o seu grande ato, o lançamento oficial de uma nova e bem controversa instituição global, e claro, presidida por ele mesmo. E aqui está a grande jogada estratégica. A ideia do Conselho da Paz não surgiu do nada querendo competir com a ONU. Não, não. A origem era bem específica. Um órgão para cuidar da reconstrução de Gaza, com o apoio do próprio Conselho de Segurança da ONU. Só que o que foi apresentado em Davos era bem maior. A missão cresceu, e muito. De repente, o objetivo era resolver conflitos no mundo inteiro. Uma iniciativa pontual que virou potencialmente uma estrutura de poder paralela. Para entender como isso funciona, é só pensar numa pirâmide. Lá no topo, um conselho de líderes mundiais, com Trump como presidente vitalício. Isso mesmo, para sempre. Um nível abaixo tem um conselho executivo que é quem dita as regras do dia a dia. E ali a gente vê nomes de peso, como o secretário de Estado Marco Rubio e até o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. E lá na base, a parte operacional, focada em Gaza. Agora a gente chega na parte que, sem dúvida, causou mais polêmica. A filosofia por trás desse conselho. É o famoso pay to play, ou seja, pague para jogar. A ideia é bem direta. Quer ter influência, que é um lugar permanente na mesa onde as decisões são tomadas? Então não é só com diplomacia que se consegue. Dá para comprar. E o preço é esse aí, $1 bilhão. Esse é o valor que um país precisa desembolsar para garantir um assento permanente nesse novo conselho, financiando diretamente as atividades dele. E aqui, a gente vê como esse sistema de pague para jogar funciona na prática. Basicamente, existem duas opções. A primeira é ser um membro temporário. É de graça para os primeiros 3 anos, mas a renovação depende da boa vontade do presidente. A outra opção é o assento permanente, para sempre. E o custo dessa permanência? Exato, aquele $1 bilhão. É a diplomacia transformada numa transação comercial preto no branco. Como era de se esperar, né, a reação a esse tal de Conselho da Paz dividiu o mundo. E essa divisão já começou a desenhar um novo mapa do poder global. De um lado, teve gente que embarcou na ideia com tudo. Aliados importantes no Oriente Médio, grandes nações de maioria muçulmana, todos viram ali um novo mecanismo para a paz. No total dos 50 países convidados, uns 35 toparam de cara. Do outro lado, o ceticismo foi enorme, principalmente entre os aliados ocidentais tradicionais. A França e os países nórdicos disseram não obrigado na lata. Outros, como o Reino Unido, ficaram com um pé atrás, preocupados especialmente com uma possível participação da Rússia na jogada. Pois é, e essa preocupação com a Rússia não era à toa. Ela virou o ponto central da discussão rapidinho. E foi por causa de uma reviravolta na história que conectou esse novo Conselho de Paz diretamente com a guerra na Ucrânia. Enquanto todo mundo ainda estava digerindo essa nova estrutura, o presidente russo, Vladimir Putin, apareceu com uma proposta que, bem, ninguém esperava. Uma verdadeira carta na manga. A oferta de Putin foi ousada. Ele propôs pagar a taxa de $1 bilhão para entrar no conselho usando dinheiro de ativos russos que os próprios Estados Unidos tinham congelado depois da invasão da Ucrânia.
E ainda sugeriu que o resto desse dinheiro congelado poderia ser usado para reconstruir a Ucrânia depois da guerra. Isso criou um dilema gigantesco, né? Pensa bem, como é que um conselho que se chama Conselho da Paz pode aceitar como membro um líder que está ativamente em uma guerra e que quer pagar para entrar com dinheiro que foi congelado justamente por causa dessa guerra? A situação ficou complicadíssima para a Ucrânia e seus aliados. Bom, e o que a gente tira de tudo isso? Quando juntamos as peças, a crise da Groenlândia, a criação desse Conselho da Paz, a jogada de Putin, o que se vê é o desenho de uma mudança profunda na maneira como o poder funciona no mundo. O ponto central aqui é que em Davos ficou muito claro que as alianças tradicionais, aquelas baseadas em valores, estão sendo testadas. E no lugar delas, surge uma diplomacia mais transacional, mais de negócio. Aquela semana foi o resumo perfeito dessa nova era, onde uma ameaça vira um acordo de um dia para o outro e onde a paz, aparentemente, tem um preço. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Será que este é o futuro da busca pela paz no mundo? Um modelo que depende de personalidades fortes e de acordos de bilhões de dólares? Isso pode ser um caminho mais eficiente? Ou será que é a receita para um mundo ainda mais dividido, onde as alianças são frágeis e, no fim das contas, tudo está à venda?